Datada de meados do século XIX, a Segunda Revolução Industrial expandiu a industrialização para várias nações europeias, como França, Bélgica, Itália e Alemanha, além dos Estados Unidos na América. A indústria automobilística se fortaleceu, principalmente nos Estados Unidos, quando Henry Ford fundou sua fábrica de carros. Uma das matérias-primas utilizadas para essa produção era a borracha, para a confecção de seus pneus. O aumento significativo na fabricação de carros exigiu maior produção de borracha. A borracha, ela é oriunda do látex, que era encontrado em abundância na floresta amazônica. A demanda por essa borracha fez com que o interesse pelo látex aumentasse. Assim, a região amazônica, que integra o território brasileiro, principalmente próxima à fronteira com a Bolívia, se tornou alvo dos interesses econômicos do momento, para a extração desse produto tão desejado ao mercado externo. Isso provocou uma grande movimentação de pessoas atraídas pelo comércio do látex. Muitos nordestinos viram o êxito da extração do látex como oportunidade para a melhoria das suas condições de vida e se mudaram para a região amazônica. Como foi o ciclo da borracha na Amazônia? Historicamente, classifica-se o ciclo da borracha em dois períodos. O primeiro compreende os anos de 1867 até 1910, atendendo às demandas das nações europeias e dos Estados Unidos, que atravessaram a Segunda Revolução Industrial. O segundo ciclo se refere aos anos de 1942 até 1960, quando o látex brasileiro serviu de matéria-prima para a produção da borracha usada em materiais bélicos durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro ciclo da borracha se deu entre os anos de 1970 e 1910. Antes disso, o látex produzido na Amazônia brasileira já era exportado, mas em números não tão significativos. Essa realidade mudou a partir de 1880, quando a demanda por borracha nos países industrializados exigiu maior produção do látex, matéria-prima da borracha. A região amazônica tinha em grande quantidade a árvore Hevea brasiliensis, da qual se extrai o látex. A demanda internacional fez com que a região se tornasse alvo da procura por esse insumo. Os trabalhadores empregados na extração do látex migravam principalmente da região nordeste, fugindo da seca e buscando melhores condições de vida no norte. Essa mão de obra não era qualificada e se exigia força física para extrair o látex das árvores. Além disso, as condições de trabalho não eram das melhores. Desde 1903, o governo brasileiro tinha interesse na Amazônica quando adquiriu da Bolívia, o território onde é atualmente o estado do Acre. Em 1970, houve a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que auxiliou no transporte dos produtos amazônicos, como o látex. A decadência do ciclo da borracha. A queda nos preços internacionais da borracha em 1912 trouxe uma crise profunda à economia da Amazônia. A riqueza gerada durante o auge do ciclo não foi reinvestida de maneira que fortalecesse a economia local, resultando no colapso das atividades extrativistas e no declínio da região. Em 1915, a borracha brasileira já tinha perdido espaço significativo no mercado internacional. Isso colocou fim a esse ciclo de economia. A dependência da borracha brasileira se explica pela concorrência com a borracha produzida na Ásia, em colônias do Reino Unido e Países Baixos. Esse período histórico teve fim e, por causa da falta de investimentos, prosperidade e nesses em outros setores, e muitas pessoas perderam seus empregos. Com isso, as pessoas ficaram vazias por causa do longo processo de estagnação da economia. O grande impacto do ciclo da borracha na sociedade e no meio ambiente da região amazônica. Aumento populacional significativo, mistura de diferentes grupos étnicos e culturas, desmatamentos e destruições de vastas áreas da floresta amazônica. Ela levou o Brasil a receber muitos imigrantes que vieram com o intuito de extrair látex da madeira de seringueiras na Amazônia. E quando falamos dos ciclos da borracha, estamos falando de um dos ciclos da economia brasileira, especificamente do período de produção da borracha em nosso país. Esse ciclo se deu na região amazônica.
local onde são encontradas as seringueiras, árvores das quais se extrai o látex, a matéria-prima da borracha. O ciclo da borracha também foi responsável por levar prosperidade para a região, embora a distribuição dessa riqueza tenha sido desigual e tenha se concentrado nas grandes cidades como Manaus e Belém, capitais da Amazônia e Pará. Respectivamente, o ciclo da borracha teve o seu auge entre o período de 1880 a 1910 e teve um segundo pico de produção da borracha, que aconteceu entre os anos de 1941 e 1945 e teve relação com a Segunda Guerra Mundial. A decadência da borracha brasileira ocorreu por causa da concorrência com a borracha produzida na Ásia. Participação estrangeira no ciclo da borracha. Devido à insuficiência dos capitais nacionais, a produção de borracha na Amazônia passou a depender de investimentos estrangeiros. Firmas inglesas e americanas dominaram o comércio e financiaram as operações extrativistas, importando um monopólio no controle da exportação da borracha. Os Estados Unidos fizeram um acordo com o Brasil para que o látex extraído em solos brasileiros fossem utilizados pelos norte-americanos durante a guerra. Essa nova busca pelo látex fez com que milhares de brasileiros se deslocassem até o norte do país para a sua extração. O auge do ciclo da borracha aconteceu entre os anos de 1879 e 1912, tendo ainda uma boa sobrevivida entre os anos de 1942 e 1945. Expansão territorial e social. Com a intensificação da exploração da borracha, houve uma expansão territorial para as áreas mais afastadas, como o Acre, que se tornaram importantes zonas de produção devido à qualidade do látex. Esses movimentos também contribuíram para a colonização do oeste amazônico, com a criação de novas rotas fluviais e postos de extração. Colonização e exploração. Início do século XVII e final do século XVIII. A presença europeia na Amazônia começou com a exploração de riquezas como látex e os recursos minerais. A colonização foi inicialmente limitada devido à dificuldade de acesso e ao ambiente hostil. Século XIX e início do século XX. Ciclo da borracha. Entre o final do século XIX e início do século XX, a exploração da borracha promoveu uma intensa expansão da economia e da presença urbana na região, principalmente em áreas como Amazonas e Acre. O sistema de barracão, estabelecido pelas casas aviadoras, foi um dos principais mecanismos de exploração dos seringueiros, que ficavam endividados com a compra de produtos importados necessários à manutenção de sua produção, sendo forçados a pagar com a própria borracha extraída. O barracão, em sua concepção, recriou o comércio regional do aviamento por meio do estímulo à produção a partir de um sistema onde o seringueiro era induzido ao consumo para sobreviver na selva, e esse consumo tornava o trabalhador cativo do seringalista. O processo de extração da borracha vinha da produção da borracha natural a partir do látex, onde ocorre um processo de transformação, chamado vulcanização. Nesse processo, a borracha se torna mais elástica, com maior resistência ao calor, aumentando sua possibilidade de usos. A resistência indígena e o impacto ambiental. A resistência indígena se manifesta em várias formas, incluindo o ativismo legal para garantir a demarcação e proteção de suas terras, além de mobilizações comunitárias e parcerias com organizações não governamentais que buscam preservar
a biodiversidade e promover os direitos indígenas. Essa luta é fundamental, não apenas para a sobrevivência cultural das comunidades, mas também para a proteção do meio ambiente, já que as práticas tradicionais indígenas muitas vezes incluem formas sustentáveis de manejo dos recursos naturais. A situação em Rondônia exemplifica a interconexão entre os direitos indígenas e a conservação ambiental, ressaltando a importância de respeitar e integrar os conhecimentos tradicionais na gestão dos ecossistemas da Amazônia.